Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula teremos um resumão do último capítulo do nosso livro para assim encerrarmos o bimestre. E esse último capítulo, vai falar do Segundo Reinado, Brasil Império, Segundo Reinado. Chamamos de Segundo Reinado, o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, que vai desde o golpe da maioridade, que foi em 1840, até 1889, com a proclamação da República. Uma das características desse período foi a política externa de proteção das fronteiras do Império Brasileiro. O Brasil estava se formando como país e precisava proteger as suas fronteiras. E com isso o Brasil começou a intervir militarmente na bacia do Rio da Prata, que fica lá no extremo sul do Brasil, entre o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Por que o Brasil tinha interesse nessa região? Porque o Rio da Prata, essa bacia do Rio da Prata, ela dava acesso aos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso pelo oeste, o que encurtava o tempo de viagem para aquela região. Então, em 1828, Juan Manuel Rosas tomou o poder na Argentina e no seu governo ocorreu a proibição de navios estrangeiros navegarem pelos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. Então essa medida isolou o Paraguai, porque a única via de acesso ao Oceano Atlântico era por esses rios. Então o Paraguai agora não tinha mais acesso ao Oceano Atlântico. Então nesse mesmo período cresceu uma disputa política no Uruguai entre o Partido Blanco, que era apoiado pela Argentina, e o Partido Colorado, que era apoiado pelo Brasil. Então, com isso, o governo brasileiro começou a apoiar opositores do governo de Rosas na Argentina. Então, foi formada assim uma aliança entre o Brasil e o Uruguai e os argentinos que faziam oposição ao governo Rosas, com o objetivo de expulsá-lo do poder. Então, diversas batalhas foram travadas, e no ano de 1852, Rosas foi derrotado. Em 1856, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram então o chamado Tratado da Amizade, Comércio e Navegação. Mas aí acontece uma reviravolta nessa política internacional. O controle da bacia do Rio da Prata levou, o controle daquela região ali, levou a maior guerra já travada aqui na América Latina, que foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Na Guerra do Paraguai, foi assim: em 1864, o governo brasileiro ordenou a invasão do Uruguai por tropas brasileiras, alegando que fazendeiros uruguaios estavam ocupando o território que pertencia ao Brasil. O governo do Uruguai pediu apoio ao presidente do Paraguai, que na época era Solano Lopes. E Solano Lopes mandou então prender um navio brasileiro que subia o rio Paraguai. E nesse navio estava o presidente da província do Mato Grosso, que chama Frederico Carneiro Campos. Então, após prender esse navio, Solano Lopes ordenou a invasão do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Então, isso foi considerado uma declaração de guerra ao Brasil. Então, Solano Lopes, ele solicitou à Argentina que deixasse ele entrar, ele passar pelo seu território, pelo território argentino, para poder chegar ao Rio Grande do Sul. Mas a Argentina negou esse pedido. E então, Solano Lopes declara guerra também à Argentina. No Brasil, aliás, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram e formaram assim a chamada Tríplice Aliança, que entrou em guerra contra o Paraguai. O Paraguai ele perdeu uma batalha importante nessa guerra, que é a chamada Batalha do Riachuelo. E com isso ele perdeu o controle sobre o Rio Paraná, que era a única via de abastecimento do país. Lembra que o Paraguai ele não tem litoral, ele alcança
o Oceano Atlântico, né, pelo Rio da Prata, pela bacia do Rio da Prata. Então agora ele perdeu o controle sobre o Rio Paraná, então ele sofreu uma crise de abastecimento, né, não tinha como entrar suprimentos para o Paraguai, né. Então com isso o Paraguai ficou enfraquecido e, né, de posição ofensiva ele passou agora para a posição defensiva, né. O genro de Dom Pedro II, né, casado com a princesa Dona Isabel, o Conde Du, né, ele comandou o exército brasileiro, né, a fim de encerrar o conflito. E em 1869 ele capturou o Solano Lopes, né, e assim chegou ao fim a Guerra do Paraguai, né? Só que, para travar essa guerra, tanto o Brasil quanto a Argentina e o Uruguai tiveram que fazer altos empréstimos com a Inglaterra, o que aumentou consideravelmente a dívida externa do Brasil. O Exército Brasileiro era, né, antes da guerra, uma instituição pouco valorizada, mas o Exército ganhou grande poder político, grande prestígio na guerra, né? E ele voltou da guerra, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar sobre isso, com ideias republicanas, né? Estima-se que nessa guerra do Paraguai, né, a população do Paraguai tenha sido reduzida quase pela metade, né, por causa da guerra. A população que sobrou no país era predominantemente formada por mulheres, crianças e idosos. Os homens do país, quase todos morreram em batalha, né? Morreram na guerra. Então, tamanha foi, né, a proporção que essa guerra tomou. Começa a acontecer no Brasil, né, depois da Guerra do Paraguai, um movimento abolicionista, né, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil, né, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? E naturalmente, né, claro, os grandes fazendeiros eram contrários a essas medidas, pois eles dependiam, né, da mão de obra escrava. É importante saber que nesse período já havia no Brasil, né, um grande número de imigrantes, sobretudo italianos e japoneses, né, que trabalhavam nas fazendas e também no comércio, como assalariados, né, eles eram trabalhadores livres. O que, em certa medida, até ficava mais barato do que manter um escravo, né? O escravo ele gerava mais despesas do que o salário que deveria pagar a um trabalhador assalariado, né? Mas então, como se deu o processo de abolição da escravidão no Brasil? Em 1845, foi aprovada na Inglaterra a lei que proibia o tráfico de escravizados. Essa lei era chamada Lei Bill Aberdeen. Bill Aberdeen é o nome da lei, né? No Brasil, em 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de novos escravos no Brasil. Em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravizados nascidos depois dessa data, o que não resolvia muito o problema, pois a mãe sendo escrava, né, o filho não tinha para onde ir. Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários. Essa lei ela libertava todos os escravos com mais de 65 anos, o que também não resolvia muito, porque poucos escravos alcançavam essa idade. E quando alcançavam, era com a saúde bastante debilitada. Foi somente em 1888 que a princesa Dona Isabel assinou a lei que abolia definitivamente a escravidão, né, que é a chamada Lei Áurea, somente em 1888. A abolição, porém, não trouxe nenhuma melhoria de vida aos ex-escravos, né? Agora, eles estavam sem lugar para viver, sem emprego e sem nenhuma assistência do governo. É uma dívida, né, que o Brasil paga até hoje, né, sobretudo para a população de afrodescendentes, né? Uma marca também desse período é a questão militar. Como eu falei, né, a Guerra do Paraguai durou 6 anos e o exército, né, que lutou nessa guerra, ela lutou ao lado de países que eram tradicionalmente republicanos, como o caso da Argentina e o Uruguai. E eles voltaram para o Brasil com essas ideias republicanas, né, e já querendo proclamar a república no Brasil.
Tanto que em 1870 foi fundado o Partido Republicano aqui no Brasil, né? Mas aí o que aconteceu? Em 1889, Visconde de Ouro Preto tomou posse como primeiro-ministro. Ele pretendia prender, né, e punir esses oficiais do exército que tinham ideias republicanas. Diante disso, os militares se reuniram e tramaram um golpe, né, tirando o Visconde de Ouro Preto do cargo e exigindo que o imperador nomeasse um outro primeiro-ministro de uma lista que eles indicariam, né? Daí surgiu um boato, né, uma fake news, de que Dom Pedro nomearia Gaspar Martins. Esse Gaspar Martins ele tinha um problema pessoal, não é, com Deodoro da Fonseca, por causa da disputa pelo amor de uma mulher que aconteceu no passado. Não é? Então, Deodoro da Fonseca, né, que era um dos maiores do exército naquele tempo, né, ele entendeu essa possível nomeação, né, porque na verdade era uma fake news que inventaram para motivar Deodoro da Fonseca a comprar essa luta republicana, né? Ele entendeu essa possível nomeação como uma afronta direta e liderou o movimento que tirou Dom Pedro II do poder e proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889, né? Sendo que Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República do Brasil. Com isso, a família real recebeu um ultimato, né, para que deixasse o país em no máximo 24 horas. Né? E assim, então, chega ao fim o Império Brasileiro, né, e inicia uma nova fase da nossa história, que é a República.